Você já reparou quanto esforço é colocado em ser desejado? Quanto tempo, energia e pensamento são gastos para se encaixar, atrair e manter a atenção? Maquiagem, roupas, as palavras certas, o sorriso certo, a arte do toque. O mundo nos ensina que o desejo de um homem é uma reação a estímulos externos, ao que pode ser visto, ouvido, sentido na pele. Mas e se tudo isso for apenas uma camada superficial, um prelúdio para algo muito mais poderoso e avassalador? E se existir algo que desperte um homem mais do que qualquer toque habilidoso, mas que quase nenhuma mulher conhece? Não é uma técnica, não é um truque secreto, não é uma pose ou uma frase. É um estado de ser, um estado que a mulher alcança não para um homem, mas para si mesma. E é justamente esse paradoxo, essa mudança de foco dele para ela mesma, que libera uma energia tão poderosa que literalmente enlouquece aqueles que entram em contato com ela. Carl Jung, um explorador dos poços mais escuros e profundos da alma humana, descobriu esse princípio, um princípio que a nossa cultura moderna de consumo e relacionamentos passageiros faz questão de ignorar, porque não está à venda. Não pode ser comprado, embalado ou imitado. Só pode ser vivido. Jung falava da existência, no inconsciente de todo homem, de uma imagem interna de uma mulher, a anima. Isso não é uma simples fantasia. É a sua alma, sua ponte para o mundo dos sentimentos, da intuição, para a própria vida. E quando um homem encontra uma mulher, ele inconscientemente busca nela um reflexo dessa parte interna, ideal, quase divina de si mesmo. Ele não está apenas procurando um corpo. Ele está procurando uma confirmação da existência de sua alma na carne, e é aqui que ocorre o maior equívoco. A maioria das mulheres, percebendo essa exigência não dita, começa a desempenhar um papel. Elas tentam adivinhar quem precisam ser: carinhosa, sexual, misteriosa, compreensiva. Elas criam uma máscara elaborada, a persona, esperando que essa máscara seja exatamente o que ele procura. Mas o homem, em um nível primal profundo, percebe a falsidade. Ele pode até gostar do jogo, pode desejar o corpo, mas sua alma permanece intocada. Ele não enlouquece. Ele simplesmente consome. Mas existe outro tipo de mulher, uma mulher que parou de jogar, uma mulher que embarcou em uma jornada não em direção a um homem, mas profundamente dentro de si mesma. Ela desceu até seus próprios porões, enfrentou seus medos e integrou sua sombra. Ela parou de buscar aprovação do lado de fora, porque encontrou a fonte dentro de si. E nesse momento, uma transformação alquímica acontece com ela. Ela não tenta mais ser um reflexo da anima dele. Ela se torna sua própria alma manifestada no mundo. E é isso que enlouquece um homem. Quando um homem encontra uma mulher assim, sua bússola interna quebra. O inconsciente dele reconhece nela não apenas uma bela casca, mas uma força soberana viva e pulsante, uma força que não tenta agradá-lo, uma força que simplesmente é. A presença dela o desperta em um nível que ele não consegue controlar nem explicar. Não é desejo. É a admiração. É a reverência pela vida em sua forma mais pura e indomada. O silêncio dela o toca mais do que as palavras mais explícitas. O olhar independente dela penetra mais fundo do que os toques mais íntimos, porque ele sente que diante dele não está alguém que quer ser conquistada, mas alguém que pode tanto deixá-lo entrar em seu mundo quanto deixá-lo do lado de fora. E essa liberdade de escolha, essa inteireza interior, é o afrodisíaco mais poderoso que a humanidade conhece. Isso é algo sobre o qual não escrevem nas revistas de capa brilhante. É um segredo que a alma aprende no silêncio, não no barulho dos conselhos.
Pense nisso. Quantas vezes você tentou ser perfeita? Quantas vezes você se adaptou, tentou adivinhar, buscou ser conveniente, interessante, indispensável? Todo esse esforço foi direcionado para fora. Você construiu uma fachada, poliu até brilhar e a enfeitou com guirlandas. Mas esqueceu de quem vive dentro dessa casa. E um homem, mesmo mais insensível, está sempre, subconscientemente, procurando não pela casa, mas pela dona da casa. Ele está procurando pela energia dela, pela luz dela, pelo mistério dela. Carl Jung chamaria o processo pelo qual uma mulher passa de individuação, um caminho para se tornar inteira e indivisível. E esse caminho muitas vezes começa com a decepção em conexões superficiais. Quando uma mulher percebe que todos os jogos, todos os truques, todas as tentativas de manipular o desejo de um homem trazem apenas resultados temporários e deixam um vazio, ela se cansa de ser um objeto e, instintivamente, começa a buscar um caminho para se tornar o sujeito da própria vida. Esse caminho não é coberto de rosas. Ele exige solidão. Exige honestidade consigo mesma. Exige um encontro com aquelas partes de si mesma que ela escondeu por tanto tempo, até mesmo de si própria, em sua raiva, seu egoísmo, sua selvageria, sua vulnerabilidade. Jung chamou isso de um encontro com a sombra. E enquanto uma mulher tem medo de sua sombra, ela não pode ser inteira e ela será sempre uma metade, procurando outra metade para se sentir completa. E um homem sente isso. Ele sente a carência dela, sua fome, sua falta, e isso pode fazer com que ele queira cuidar dela ou usá-la, mas não desperta aquele tipo de admiração que o deixa louco. A admiração só nasce diante da inteireza. Quando um homem vê uma mulher que está em paz consigo mesma, uma mulher cuja felicidade não depende de uma ligação dele, cuja autoestima não oscila com o humor dele, cujo mundo não desaba se ele for embora, essa mulher se torna um mistério para ele. Não um mistério afetado ou forçado, mas um mistério existencial de verdade. Ele olha para ela e não entende de onde vem tanta força, de onde surge essa confiança tranquila, de onde vem a luz nos olhos dela que não foi ele quem acendeu. E ele começa a ser atraído por ela como um imã, porque ela personifica aquilo que falta nele mesmo. Ela representa uma conexão com a alma. Ele, vivendo em um mundo de lógica, conquistas e objetivos externos, vê nela um portal para outro mundo, um mundo de sentimentos, intuição, de ser. Ela não fala isso para ele. Ela simplesmente vive isso, e o próprio ser dela se torna a droga mais potente para ele, mais forte que o sexo, mais forte que a bajulação, mais forte que qualquer toque. Então, o que é esse estado de ser? Vamos destrinchar isso. Primeiro, é a soberania emocional. Isso é quando o estado emocional dela pertence a ela. Ela não entrega o controle remoto do seu humor para outra pessoa. Ela pode estar feliz com ele, triste sem ele, mas seu estado básico de equilíbrio não depende da presença ou ausência dele. Ela é seu próprio apoio. Um homem acostumado a ser ou salvador das frágeis ou conquistador das inalcançáveis fica perdido diante de uma mulher que não precisa nem ser salva nem conquistada. Ela simplesmente é, e isso destrói todos os roteiros habituais dele. Ele não sabe como estar com ela, e essa ignorância, esse desafio, o instiga. O segundo ponto é a conexão com sua própria sombra. Ela não tenta ser a boazinha. Ela sabe que tem tanto luz quanto escuridão dentro de si. Ela aceita sua raiva, seu ciúme, seu poder. Ela não reprime essas energias, ela as utiliza. O seu não soa tão confiante quanto o seu sim. Ela não tem medo do conflito se for necessário para proteger seus limites.
Um homem sente essa honestidade interior. Ele entende que não dá para jogar pelas regras da hipocrisia com ela. Ela enxerga através dele, e essa capacidade dela de ver, não de julgar, mas simplesmente de constatar um fato, é ao mesmo tempo desarmante e incrivelmente excitante. Ele percebe que, com ela, ele também pode ser verdadeiro. O terceiro ponto é a ausência de carência. Isso talvez seja o mais importante de tudo. Uma mulher que trilhou o caminho até si mesma não precisa de um homem para sobreviver. Ela o quer, e a diferença entre precisar e querer é um abismo. A carência vem de uma falta, de um vazio interior que precisa ser preenchido por alguém. O querer vem de uma abundância, de uma plenitude que se deseja compartilhar. Um homem, como qualquer ser vivo, foge da fome e é atraído pela abundância. Quando ele sente que uma mulher não está tentando se saciar dele, mas o está convidando para compartilhar o seu banquete, seus instintos gritam em é ela. Ele enlouquece não pelo que pode obter dela, mas por quem pode se tornar ao lado dela. Entenda isso de forma ainda mais profunda. O mundo moderno transformou os relacionamentos em um mercado. A beleza e a juventude de uma mulher viraram moeda de troca. O sucesso e o status de um homem, o mesmo tipo de ativo. Tudo virou uma transação inconsciente, um acordo. Você me dá isso, eu te dou aquilo. Essa contabilidade invisível envenena tudo, criando ansiedade, competição e a sensação de que você é apenas uma mercadoria que precisa provar seu valor. E uma mulher que percorreu o caminho da individuação simplesmente sai desse jogo. Ela deixa de ser uma participante do mercado. Ela não está à venda. O valor dela não é determinado pela demanda. Ela simplesmente é. E quando um homem que está até o pescoço nessa corrida de mercado a encontra, ele leva um choque. Ele está acostumado a avaliar, pechinchar, conquistar, mas aqui, isso não funciona. Ela não joga segundo essas regras, e sua recusa em jogar não é uma tática para aumentar seu preço. É da sua natureza. Ela está fora do sistema. E essa percepção, de que diante dele não está apenas mais um ativo, mas algo autêntico, vivo e absolutamente livre, é o que o quebra por dentro e faz sua alma tremer. Jung diria que uma mulher assim ativa em um homem não só sua mima, mas também seu arquétipo de herói, mas não no sentido primitivo de matar um dragão, e sim no sentido de embarcar na jornada mais importante rumo à própria alma. Perto de uma mulher assim, um homem sente um chamado inconsciente para se tornar melhor, mais profundo, mais forte. Ela não exige isso. Ela simplesmente mostra, com sua existência, que isso é possível. Ela se torna seu desafio silencioso, e esse desafio desperta seu intelecto, seu espírito, sua vontade. É uma excitação total que afeta todos os seus níveis, não apenas sua fisiologia. Além disso, entenda mais profundamente por que isso funciona de forma tão impecável. Um homem, especialmente no mundo moderno, também vive na prisão de sua máscara de persona de força, controle, lógica e firmeza. Ele é ensinado desde cedo a suprimir seus sentimentos, sua vulnerabilidade, sua necessidade de calor. Sua sombra é sua própria fraqueza, seus medos, suas dúvidas. E quando ele encontra uma mulher que não tem medo de sua própria sombra, que é inteira em sua força e vulnerabilidade, ela inconscientemente lhe dá permissão para fazer o mesmo. A inteireza dela é a chave para a prisão dele. Ele a olha e vê não apenas um objeto desejável, mas uma personificação viva da liberdade que ele mesmo se negou. Essa excitação não vem de possuí-la, mas da antecipação de se libertar em sua presença.
A presença dela é uma psicoterapia silenciosa para ele. Ele não percebe, mas perto dela, suas próprias muralhas defensivas começam a rachar, e por essas rachaduras, a luz de sua própria alma esquecida brilha. É por isso que o vício por uma mulher assim se torna existencial. Ela não é apenas um prazer, ela é um caminho para si mesmo. Olhe por outro ângulo. A sociedade armou uma armadilha para as mulheres. Disse: seja sexy, os homens estarão aos seus pés. E as mulheres passam anos aperfeiçoando a arte da sedução. Elas aprendem como se mover, como falar, como tocar. Mas esse é um caminho para lugar nenhum, porque ao se concentrarem no corpo, elas perdem a conexão com a alma. E o segredo é que só a sexualidade com alma é realmente irresistível. Uma sexualidade que não vem do desejo de agradar, mas da alegria de estar no próprio corpo. Uma mulher que se encontrou aproveita a própria vida. Ela saboreia a vida. Ela aprecia sua comida, se interessa pelo seu trabalho, fica feliz em caminhar sozinha na chuva, ela está plena. E quando um homem vê essa plenitude, ele quer tocá-la. Não o corpo, mas esse estado de ser. Ele quer provar um pouco da vida dela. Ele quer ser contagiado pela alegria dela. Os toques se tornam apenas uma consequência, só uma forma de entrar em contato com essa energia interior dela. Eles não são o objetivo, mas um bônus. É justamente por isso que os homens muitas vezes perdem a cabeça por mulheres que, aparentemente, não se encaixam nos padrões de beleza. Por mulheres que são estranhas, inconvenientes, inteligentes demais ou independentes demais, porque essas mulheres, muitas vezes, apesar da pressão social, conseguiram preservar ou encontrar uma conexão consigo mesmas. Elas não desperdiçaram sua energia tentando se encaixar em um molde, gastaram-na construindo seu próprio mundo. E não há nada mais sexual e excitante do que a possibilidade de receber um convite para entrar no mundo rico e autossuficiente de outra pessoa. Como se chega a esse estado? O caminho não é fácil, mas vale a pena. O primeiro passo é parar de buscar. Pare de buscar amor, aprovação, atenção. Em vez disso, comece a dar tudo isso a si mesma. Elogie-se, mime-se, passe tempo consigo mesma, conheça-se. Isso não é egoísmo. Isso é construir uma base. Você não pode construir uma casa sólida em um pântano. Você não pode construir um relacionamento saudável sem ter um relacionamento saudável consigo mesma. O segundo passo é enfrentar o seu medo. Do que você tem mais medo? Estar sozinho? Sendo incompreendido? Parecendo ruim? É aí, por trás desse medo, que sua força está escondida. Jung ensinou que aquilo que evitamos nos controla. Vá de encontro ao seu medo, viva-o, permita-se ficar sozinho e descubra que ele não é fatal. Permita-se dizer não e veja que o mundo não desabou. Permita-se demonstrar raiva e sinta como isso é libertador. O terceiro passo é cultivar sua vida interior. Encontre o que nutre sua alma, não o seu ego. Livros, música, natureza, criatividade, meditação. Qualquer coisa que ajude você a ouvir sua voz interior. Quanto mais rico e interessante for o seu mundo interior, menos você depende do mundo exterior e mais magnético você se torna. As pessoas são atraídas pela luz, e a luz vem de dentro. E como você saberá que está no caminho certo, que a alquimia dentro de você começou? Sinais sutis, mas inconfundíveis, vão aparecer. A qualidade do silêncio ao seu redor vai mudar. Antes, era um vazio desconfortável e assustador que você queria preencher com música, conversa, qualquer coisa. Agora o silêncio vai se tornar seu amigo,
seu refúgio. Você vai começar a buscá-lo, a apreciá-lo, a tirar força dele. O seu não vai se tornar puro. Ele não será mais acompanhado de culpa, longas desculpas e ansiedade. Vai se tornar simplesmente uma afirmação do seu limite, calma e inquebrável como uma rocha. Você vai começar a perceber que as pessoas certas, livros e oportunidades aparecem na sua vida como que por si só, sem esforço. Jung chamou isso de sincronicidade, coincidências significativas que indicam que você está em harmonia com a sua alma. Esses são os sinais. O universo começa a falar com você porque você finalmente aprendeu a escutar. Quando uma mulher embarca nesse caminho, coisas estranhas começam a acontecer com ela. Homens que antes não davam atenção a ela de repente começam a notá-la. Aqueles que a viam apenas como amiga passam a olhá-la com interesse, e os que tentam se aproveitar dela desaparecem, porque sua nova energia se torna insuportável para eles. Ela se torna um filtro para o seu entorno. Agora, a presença dela em um ambiente muda a atmosfera. Ela pode simplesmente ficar em silêncio, mas esse silêncio será mais significativo do que discursos barulhentos de alguém. Ela não tenta causar impressão. O simples fato de ela existir já é uma impressão. Um homem que se encontra perto dela sente isso em um nível subconsciente. Ele pode não entender o que está acontecendo, mas sente uma mudança no campo. Ele sente que o ar ao redor dela fica mais denso. O tempo flui de forma diferente e seus próprios pensamentos e sentimentos se tornam mais claros. Isso acontece porque ela se tornou um espelho. Não aquele espelho distorcido que reflete o que se espera dele, mas um espelho limpo e plano que reflete a verdade. Ao lado dela, um homem vê não só ela, mas também a si mesmo, seu verdadeiro eu com todos os seus medos, esperanças, forças e fraquezas. E esse encontro consigo mesmo, provocado pela presença dela, é a experiência mais profunda e íntima que ele pode ter, muito mais íntima do que o sexo. Aqui, é importante entender a diferença entre uma mulher que usa seu corpo e uma mulher que habita seu corpo. A primeira vê o corpo como um instrumento, uma moeda, uma arma para alcançar um objetivo, para chamar atenção, para segurar alguém, para provar seu valor. Seus movimentos são aprendidos. Sua sexualidade é uma performance. Um homem pode desejar esse corpo. Ele pode possuí-lo. Mas ele nunca pode tocar quem está puxando as cordas. A segunda mulher, no entanto, não usa seu corpo. Ela vive nele. Seu corpo é uma extensão de sua alma. Seus gestos são orgânicos. Sua sexualidade não é uma ação, mas uma qualidade, como o perfume de uma flor. Ela simplesmente é. Um homem não pode possuir uma mulher assim. Ele só pode ser convidado a estar em sua presença, honrado por testemunhar sua dança. E esse desejo de ser admitido, e não de possuir, é 1000 vezes mais forte e profundo. Agora, sexo com uma mulher assim é uma história completamente diferente. Não é um esporte, não é um alívio de tensão, e não é o cumprimento de um dever conjugal. É um ritual. É uma fusão, não apenas de corpos, mas de almas, porque ela está totalmente presente nesse processo. Ela não está pensando em como ela parece ou no que ele vai pensar dela. Ela simplesmente é, ela aproveita. Ela se entrega ao processo em vez de tentar controlá-lo. E essa totalidade dela, essa liberdade em expressar sua natureza, remove todas as amarras do homem. Com ela, ele pode ser selvagem, terno, vulnerável, forte. Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser ele mesmo, e essa libertação que ele experimenta com ela o prende mais forte do que qualquer corrente. Mas aqui está o grande segredo. Ela não faz isso por ele. Ela faz isso por ela mesma.
Ela mesma sente prazer em ser assim. Ela mesma sente prazer em ser livre, inteira, verdadeira. O homem é apenas aquele que por acaso estava por perto e teve a sorte de presenciar essa dança da vida, uma dança que ela dança para si mesma. Lembre-se das mulheres que inspiram admiração, as de verdade, não as do Instagram, atrizes, escritoras, artistas, talvez sua própria avó ou uma professora. O que havia nelas? Muito provavelmente não era uma aparência perfeita, mas sim uma certa força interior, um brilho nos olhos, um senso de autovalor. Inteireza é isso. Essa é a energia que não tem prazo de validade e não depende da moda. É a energia da alma. Os homens não enlouquecem por pernas longas ou um busto grande. Isso é só uma isca para os olhos, que logo se torna entediante. Eles enlouquecem pela sensação de vida que uma mulher irradia, pelo seu gosto pela vida, pela sua capacidade de ser feliz sem motivo aparente, pelo seu mistério, que não é porque ela está escondendo algo, mas porque seu mundo interior é infinitamente profundo. Agora, Jung diria que o mundo moderno sofre de uma perda da alma. Todos nós nos tornamos funções, não pessoas. Tentamos ser eficientes, bem-sucedidos, produtivos, e nessa corrida, perdemos o contato com algo importante. Uma mulher que restaura essa conexão se torna um oásis no deserto. Um homem exausto por essa corrida sem sentido é instintivamente atraído por esse oásis. Ele quer beber dessa fonte. Ele só quer sentar à sombra dessa árvore e descansar sua alma. É por isso que a presença dela é mais importante que toques. Os toques são um efeito no corpo, e sua presença é um efeito na alma. O corpo pode ser excitado sem ela, mas e a alma? A alma só pode ser tocada por outra alma. Agora, portanto, se você realmente quer deixar um homem louco, esqueça tudo o que lhe ensinaram. Pare de tentar ser atraente. Comece a estar vivo. Pare de procurar o amor. Comece a irradiar. Pare de se adaptar a um homem. Comece a construir o seu próprio mundo e convide-o para ser um convidado. Esse caminho não é para todo mundo. Ele exige coragem, a coragem de ficar sozinha por um tempo, a coragem de ser incompreendida, a coragem de perder aqueles que estão com você apenas porque era conveniente. Mas a recompensa desse caminho não tem preço. Você não só conquista um homem louco por você, mas conquista a si mesma. E quando você se encontra, o mundo inteiro começa a enlouquecer por você, porque não há nada mais bonito e sedutor do que uma pessoa vivendo em completa harmonia com sua alma. Essa energia, essa vibração, é sentida à distância. Ela se manifesta no jeito que você anda, no jeito que você fala, no jeito que você silencia. Seu corpo deixa de ser apenas um conjunto de funções e passa a ser um templo para sua alma. E cada movimento, cada olhar, cada toque é preenchido por essa luz interior. Você deixa de ser apenas uma mulher. Você se torna um fenômeno da natureza, como uma tempestade, como o oceano, como o amanhecer, algo diante do qual só se pode se curvar, algo que não pode ser controlado, algo que desperta um respeito sagrado. E quando um homem diz que está enlouquecendo por uma mulher assim, ele não está exagerando. A mente racional dele realmente se desliga. Ele para de entender o que está acontecendo. Ele simplesmente sente essa atração irresistível, essa conexão quase mística. Ele está pronto para segui-la até os confins da terra, não porque ela o manipula, mas porque com ela, ele se sente mais vivo do que nunca. Ela desperta a própria alma dele. Aqui está a verdade que está escondida atrás de toneladas de conselhos sobre sedução. A verdadeira excitação não é produto de técnica. É uma ressonância de almas.
E para que sua alma comece a ressoar, ela precisa se expressar. E para que ela se expresse, você precisa dar uma voz a ela. Você precisa permitir que ela exista, com toda a sua escuridão e luz, com toda a sua força e vulnerabilidade. Pare de tentar ser a mulher dos sonhos dele. Torne-se a mulher dos seus próprios sonhos, e então você verá que ele nem poderia sonhar com uma mulher como você, porque a sua realidade vai superar todas as fantasias mais selvagens dele. Sua presença vai se tornar a droga mais potente dele, sua ausência, a maior tortura. E o seu toque, quando finalmente acontecer, não será para ele apenas um contato físico, mas uma revelação divina, porque não será apenas um corpo tocando-o. Será a própria vida tocando-o. Essa é uma jornada que começa com uma decisão simples, escolher a si mesma, não contra ele, mas por você. E no momento em que você faz essa escolha, algo no universo muda. Você deixa de ser uma suplicante e se torna uma fonte. E então rios vão fluir até você, e os homens vão enlouquecer, não pelo que você faz, mas por quem você é. E se esta mensagem te encontrou, se algo dentro de você respondeu a essas palavras com um reconhecimento silencioso, isso significa que sua alma está pronta. Ela está cansada de jogos, ela está sedenta por verdade. Ela já está te chamando de volta para si mesma. Não ignore esse chamado. É o chamado mais importante da sua vida. Isso não é apenas informação. É um convite para a jornada mais empolgante que alguém pode imaginar, uma jornada rumo ao seu verdadeiro poder, à sua beleza autêntica, à sua alma sem limites. Se você sente que isso é o começo de algo importante, não guarde só para você. Compartilhe essa revolução com outra mulher que também possa estar buscando esse caminho. Deixe um comentário, conte para nós qual pensamento mais te tocou. Inscreva-se neste canal para continuarmos essa imersão juntas. Aqui, nós não ensinamos técnicas. Nós despertamos almas. Porque uma mulher desperta é a maior força do universo, uma força que realmente enlouquece os homens, no melhor sentido da palavra.